A crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus causou desemprego e levou mais de 700 mil negócios à ruína. Já o lucro dos bancos aumentou 35% no primeiro trimestre deste ano. 2020 registrou o maior tombo da economia na história. O PIB do Brasil caiu 4,1%, puxado pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Com a atividade econômica parada, famílias perderam renda e empresários tiveram que fechar as portas. Sobraram dívidas, principalmente para quem precisou pegar dinheiro emprestado para tentar sobreviver. Já eram juros altos antes e continuam sendo hoje, mesmo sabendo de todas as dificuldades que nós, empresários pequenos, estamos passando, especialmente nesse segmento. No meio dessa crise, tem quem ganhe muito dinheiro vendendo dinheiro. O lucro dos 4 principais bancos do país passou de 18 bilhões e meio de reais nos 3 primeiros meses desse ano. Isso representa uma alta de 35,2% em relação ao mesmo período do ano passado, antes mesmo da pandemia acertar em cheio a economia brasileira. O Bradesco registrou o maior lucro no período, 6 bilhões de reais, 81,9% a mais do que em 2020. O Itaú Unibanco foi o segundo, com 5 bilhões e 400 milhões, quase 60% a mais que no ano passado. O Banco do Brasil, o terceiro, teve lucro de 4 bilhões, crescimento de quase 32%. O Santander foi o único que registrou queda, 25%. Mesmo assim, fechou o trimestre no azul, com lucro de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Os juros podem ser apontados como fator importante dos lucros. Por ano, o brasileiro paga 278% de juros de cartão de crédito, 131% de cheque especial e 47% no empréstimo pessoal. Uma taxa acima de 12% mais inflação é considerada internacionalmente como agiotagem. O controle da agiotagem é absolutamente fundamental, sobretudo quando você tem uma população e as empresas que estão em situação desesperada. Mas por que mesmo com tanto lucro, o retorno dos investimentos é tão menor? A atividade bancária, essencialmente, é isso. Fazer com que circule esses recursos entre esses dois agentes e eles têm que cobrir esses riscos todos. E isso afeta esse juros final ao tomador, que tem que ser maior para justamente garantir aos depositários, né, aos depositantes, os seus rendimentos e a margem de lucro do banco, tirando depois todas as despesas e tributos. Por que a quebradeira geral na pandemia não afetou os bancos, Gessner? Olha, eu acho que o grande problema não está no lucro dos bancos, né? E nem aumentando taxa de juros necessariamente leva ao aumento de juros dos bancos. Nós temos que aumentar a concorrência no mercado bancário, algo que vem acontecendo com as fintechs, com o Open Banking, com o PIX, com o sistema de meios de pagamento mais democrático. Tem havido uma mudança grande no mercado bancário e aumentar a concorrência. Outro aspecto é a absoluta insegurança jurídica do país. São decisões absolutamente erráticas, decisões do Executivo erráticas, morosidade do Congresso e decisões erráticas do Judiciário. Isso aumenta o risco, a insegurança jurídica e aumenta a taxa de juros. Do ponto de vista histórico, o patamar de juros caiu, não subiu, no mundo e no Brasil. Agora, tem um problema básico. As empresas, sobretudo pequenas e médias, não tiveram acesso a crédito no momento certo, quer dizer, aquele momento crucial, especialmente no segundo trimestre do ano passado. Mas mesmo agora, as empresas não... E você tem um problema que quando você tem uma pandemia, não tem jeito, o Estado tem que entrar rápido ajudando, porque você vai falar, bom, os bancos não emprestaram dinheiro. Bom, se você tivesse sentado num comitê de crédito e viesse um restaurante pedir dinheiro emprestado, você acha que o risco de um restaurante, quando não, você sabe que ele não pode operar, você acha que é baixo o risco? Não, é alto o risco. E o juro é alto. Agora, você precisa de apoio, daí a importância do Pronamp. O Pronamp foi um programa importante, porém, houve muita interrupção. Na verdade, houve um erro de diagnóstico.
Já que é uma gripezinha, então não precisa rapidez, né? Assim como vários instrumentos não foram pensados tempestivamente, como a Natália sempre aponta, a questão da vacina, etc., etc., vários instrumentos de política econômica não foram pensados a tempo porque o diagnóstico estava errado. Houve uma minimização, deliberada ou não, da gravidade da crise. Daí você não ajudou no momento que precisava. Então, não vamos ficar culpando os bancos. Eu acho que tem muito mais concorrência para ser colocado, vamos cobrar isso. Porém, o problema central é um problema de risco numa pandemia. Por causa